nós vamos meditarmos sobre a 11ª coluna do Templo da Verdade. Mateus 5, 43 a 47. O amor universal. Mateus 5, 43 a 47. Está registrado assim: Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Que o Deus da glória conceda-nos a graça de compreender um pouco mais da sua palavra. Aqui temos Jesus nos apresentando aqui uma outra ilustração sobre o verdadeiro sentido espiritual da lei. A lei do amor é oposta aos intérpretes da lei, pois esse mandava odiar o inimigo. E o mandamento não fala assim. O mandamento é: amarás o teu próximo. Isso está registrado em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. E também em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 a 19. Vamos ver essas duas leituras. Primeiramente, Levítico 19, versículo 18, que nos diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então vejam, também em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 a 19, que nos diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Amai, pois, o estrangeiro, porque fosse estrangeiro na terra do Egito. Então vejam que a lei não faz aí distinção entre o irmão e o estrangeiro. É para amar o próximo, pois o cristão é filho de Deus. E o filho deve parecer em alguma coisa com o Pai. Onde está a nossa semelhança com o Pai Celestial? Se não amarmos as pessoas sem distinção, sem procurar se ele é irmão ou não. Se não formos misericordiosos. Se não mostrarmos uma nossa simpatia para com o nosso próximo. Onde está a semelhança com Deus? Onde está a prova de que somos nova criatura? Então, se não procurarmos adquirir as qualidades exigidas aqui, continuaremos a pertencer ao mundo, pois mesmo aqueles que não têm religião nenhuma retribuem o amor para com aqueles que os amam. Isso faz parte da vivência humana, faz parte da raça humana esse tipo de conduta. Amar aqueles que amam a gente. Mas o cristão tem que ir além. As pessoas do mundo, de um modo geral, podem fazer o bem aos outros, demonstrando simpatia, quando levados por interesse ou pelo afeto. O cristão deve obedecer os princípios mais elevados. Se achar impossível fazer o bem ao inimigo, tudo leva a crer que ainda não está convertido. Ainda não recebeu o Espírito de Deus. Vamos ver 1 Corinto, capítulo 2, versículo 12 a 16. 1 Corinto, capítulo 2, versículo 12 a 16.
que nos diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-los, porque eles se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, poucas passagens na Bíblia nos confrontam tanto. Temos o Espírito de Deus, nós somos possuidores do Espírito Santo, somos de fato guiados pelo Espírito Santo. Com que autoridade recomendamos o cristianismo para o mundo, se não agirmos como filho do Deus Altíssimo? O cerne da religião cristã está na obediência. Quem não obedece também não é filho do Pai. Porque o filho, é natural que o filho obedece ao pai. Só o filho perverso, o de coração duro, é que não obedece. Então aí, nesse caso, é uma outra conversa. Mas se nós amamos o nosso Pai, amamos ao nosso Deus, nós temos que viver uma vida em obediência às ordens que Ele deu. Amar os nossos próprios inimigos. Orar pelos que vos perseguem. Isso é amar amigos e inimigos. É a 11ª coluna do templo da verdade. Ser filho de Deus não é brincar de ser quente ou crente. É antes ter Jesus Cristo como modelo de vida. Então a pessoa tem que ter uma religião sincera. Esta é a ética do cristianismo. Não é pertencer a uma igreja somente. É viver a vida de Jesus Cristo. Cumprir com o ideal moral proposto pelo grande mestre. Ao tomar qualquer decisão em relação ao próximo, deve-se perguntar: em meu lugar, o que faria Jesus? Então você, quando você estiver irado com alguém, quando você não tiver com o coração proposto para amar tal pessoa, fazer isso ou aquilo, pergunte para a sua consciência o que Jesus Cristo faria se ele estivesse no seu lugar. Essa tem que ser uma pergunta constante na nossa vida diária. Precisamos também levar em conta nesse texto 4 palavras do modo como se compreendia a palavra amor. Primeiro, storké, que significa amor familiar, o amor de um pai para com o filho. Segundo, eros, que significa o amor entre um homem e uma mulher. Sempre indicava aí a existência de paixão. Terceiro, filia, que era uma palavra mais quente, sendo verdadeiro afeto entre pessoas. E finalmente o amor ágape, que é a palavra usada nesse texto, que significa benevolência invencível, infinita boa vontade, solidariedade. Então, o cristão é sempre solidário, ainda que a outra pessoa seja o seu inimigo. E é isso que diz o texto que estamos estudando. É esta a 11ª coluna do templo da verdade. Jesus nunca pediu hipocrisia de ninguém. Então esse tipo de amor não é um sentimento espontâneo. É uma coisa que se busca. É uma determinação da mente de usar a boa vontade. Mesmo com pessoas que nos insulte. Mesmo com pessoas que nos maltrate, mesmo com pessoa que às vezes faz o mal a nós. Na verdade, somente podemos ter este amor quando Jesus nos capacita para vencer a nossa tendência natural que nos leva à ira e ao ressentimento e à vingança. Então, somente com o amor de Jesus Cristo no coração, somente uma pessoa guiada de fato pelo Espírito Santo, ele pode agir dessa forma. Ser solidário
mesmo com o seu inimigo. É isso que Jesus Cristo está pedindo aqui. É isso que Deus fala lá no Antigo Testamento, quando ele fala para amar o próximo. É o amor solidário. É o amor solidário. Então, por que Jesus nos ordena a ter este amor invencível? Mesmo diante de situações embaraçosas. A razão é simples. É porque tal amor faz com que o homem seja como Deus, faz parte dessa relação pai e filho. Isto é para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, diz o verso 45. Não se fala aqui de salvação completa, não se fala aqui do estado futuro de regeneração, mas fala da necessidade de mostrar e provar a relação filial para com Deus. Então, é uma natureza que os filhos de Deus têm que desenvolver. É uma natureza que os filhos de Deus estão sendo treinados no dia a dia da sua vida. É uma relação filial para com Deus. Então, é uma das características, natureza que os filhos de Deus têm que desenvolver. A característica mais dominante dos filhos é a imitação. É a duplicação da atitude de Deus em amor, almejada e falada aqui nesse texto. É esta que Deus faz, esta natureza que faz com que Deus faz chover sobre justo e injusto. E a sua bênção alcança amigos e inimigos. Os seguidores de Jesus devem eliminar do coração todo o ódio. Deus é universal e tem um amor universal. Seus filhos devem aprender essa lição. Desgraçadamente, nós vemos falta do amor dentro das fileiras do próprio cristianismo. Às vezes, nós vemos muita falta de amor em muitos cristãos, para simplesmente falar que é cristão. Tem muita gente que a sua conduta de maldade, de ruindade, de vingança, não condiz com o nome de cristão. Tem muita gente em nossa fileira usando ou se acobertando com o nome de Jesus Cristo. E, no entanto, a sua conduta é contrário aos mandamentos do Senhor. Então, a falta de amor fala mais alto em muitas vidas do que a palavra cristão. Então, tenhamos sempre em mente, se Deus não amasse os seus inimigos, nós não seríamos salvos. Nós não teríamos salvação. Vamos ler 1 João capítulo 4, versículos 7 a 14. 1 João capítulo 4, versículos 7 a 14. Que nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Então veja bem que o amor tem que fazer parte da vida cristã. Uma pessoa que não tem um amor solidário, uma pessoa que não é solidário com o seu próprio inimigo, quando ele está em necessidade, ele não possui o amor de Deus. E se não possui o amor de Deus, também não é filho de Deus. Eu não escrevi Bíblia, não. Isso está aqui na Bíblia e faz parte desta 11ª coluna do Templo da Verdade. Aquele que só ama os seus amigos
nada faz nada faz demais para Deus. Pois esta é uma característica de todos os homens. Na Bíblia há muitas promessas sobre recompensa divina. Esta palavra está associada à vida comercial. O negociante trabalha esperando lucro, segundo o seu esforço. O negociante preguiçoso não tem o direito de esperar lucro. Assim também o homem que não cumpre o desejo de Deus não tem o direito de esperar qualquer galardão da parte do Pai. E o maior desejo de Deus diz respeito à lei do amor. E tem mais: quem não cumpre o desejo de Deus é comparado ao publicano, que muitas vezes eram tidos como salteadores e assassinos, pois ocupavam cargos e posições dos gentios, dos romanos, apesar de serem judeus na raça. Então vejam que tipo de cristão nós estamos sendo. Nós estamos vivendo igual o povo do mundo, ou de fato pertencemos ao povo de Deus? No reino de Deus a ordem das coisas são diferentes, e seus filhos têm que ir se adaptando desde agora, desde o chamado. A saudação de Deus é para todos. Shalom. Shalom significa paz seja contigo. Não se pergunta o nome ou a raça. Esta paz desejada está incluída toda a prosperidade. E essa prosperidade inclui toda a forma de bem-estar. Esta palavra é para todas as pessoas. Já é Jesus que está falando, não sou eu. Se Jesus ele fala com todas as letras aqui. Veja, ele fala nessa palavra, passagem nós estamos estudando, ele diz: se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então esta palavra, Shalom, é para ser desejada para todas as pessoas, independente se é irmão ou não. A bênção material e espirituais, ela é uma oração para o benefício alheio. E essas bênçãos está incluída nessa palavra Shalom.